Muitas pessoas possuem conforto material, mas ainda assim sentem que algo está faltando. Este sentimento de vazio não é raro, e já falei sobre isso em 2 vídeos anteriores aqui no canal. Um sobre a derreflexão e o outro sobre a intenção paradoxal, que aliás foi um dos vídeos mais assistidos. Se você ainda não conferiu, recomendo assistir para complementar o que vamos discutir aqui. Hoje vamos dar um panorama geral dessa abordagem e entender por que ela pode ser uma resposta poderosa para esse sentimento de falta de sentido que tantos enfrentam. Viktor Frankl, psiquiatra vienense e fundador da logoterapia, percebeu que conforme o ser humano deixou de lutar pela sobrevivência, uma nova questão emergiu: para que sobreviver? Ele observou que muitos tinham os meios para viver, mas não encontravam um propósito para isso. Durante sua experiência nos campos de concentração nazistas, Frankl testemunhou como aqueles que encontravam um sentido conseguiam suportar até as piores condições. Essa percepção se tornou a base da logoterapia. O questionamento sobre o sentido da vida levou Frankl a identificar um fenômeno que ele chamou de vazio existencial, algo que se tornou cada vez mais comum na modernidade. Como ele descreve, o vazio existencial é um fenômeno amplamente difundido no século XX. Isso é compreensível. Pode ser atribuído a uma perda dupla que o ser humano sofreu desde que ele se tornou verdadeiramente humano. No início da história, o homem perdeu parte dos instintos básicos que guiavam o comportamento dos animais e garantiam sua sobrevivência. Além disso, em seu desenvolvimento mais recente, ele sofreu outra perda. As tradições que sustentavam seu comportamento estão desaparecendo rapidamente. Nenhum instinto lhe diz o que fazer, e nenhuma tradição lhe diz o que deveria fazer. Às vezes, ele nem sabe o que quer fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem, conformismo, ou faz o que os outros querem que ele faça, totalitarismo. Esse vazio existencial não é apenas uma questão filosófica abstrata. Ele se manifesta no dia a dia como um profundo desânimo, falta de direção e até mesmo em formas patológicas, como a depressão, a agressividade e vícios. Frankl chamou esse fenômeno de tríade neurótica de massa. Para lidar com esse problema crescente, ele desenvolveu a logoterapia, uma abordagem focada na descoberta de um propósito. Como ele mesmo define, considera o homem como um ser cuja principal preocupação é encontrar e realizar um propósito e concretizar valores, em vez de simplesmente buscar a gratificação dos instintos e desejos. Nos próximos momentos, vamos aprofundar alguns dos conceitos fundamentais da logoterapia e entender como essa abordagem pode transformar nossa forma de enxergar a vida e enfrentar desafios. O sentido como força motriz. Um dos pilares da logoterapia é a ideia de que a busca por um propósito, ou como Frankl dizia, a vontade de sentido, é a principal força motivadora do ser humano. Essa visão contrasta com outras abordagens psicológicas que defendem que o ser humano busca, acima de tudo, prazer ou poder. Frankl argumentava que, quando as pessoas não encontram um propósito genuíno para suas vidas, elas acabam buscando compulsivamente prazeres momentâneos ou excedendo poder sobre os outros, na tentativa de preencher o vazio deixado pela falta de sentido. Mas será que existe um significado absoluto e definitivo para a vida? Frankl era claro ao dizer que esse significado absoluto excede e ultrapassa a capacidade intelectual finita do homem. O que se exige do ser humano não é, como afirmam alguns filósofos existencialistas, suportar a falta de sentido da vida, mas sim suportar a sua incapacidade de compreender racionalmente o sentido incondicional da existência. Isso significa que o sentido da vida não é algo fixo e imutável, mas algo que se revela no decorrer da jornada. Frankl defendia que o significado não é criado arbitrariamente pelo indivíduo, mas descoberto em cada situação. Como ele enfatizou, estou convencido de que, em última análise, não há situação que não contenha em si a semente de um significado, a atitude diante da vida. Para Frankl, encontrar esse sentido exige uma mudança na forma como encaramos a vida. Ele argumentava que, em vez de ficarmos perguntando qual é o significado da existência, devemos nos ver como aqueles que são questionados pela vida. Cada momento nos desafia a responder de maneira significativa, não apenas com reflexões, mas com ações.
ele explica: precisamos parar de perguntar sobre o significado da vida e, em vez disso, nos enxergar como aqueles que estão sendo questionados pela vida, diariamente e a cada momento. Nossa resposta não deve consistir em palavras e reflexões, mas em ação correta e conduta adequada. A vida, em última instância, significa assumir a responsabilidade de encontrar as respostas certas para os seus desafios e cumprir as tarefas que ela constantemente nos apresenta. Cada indivíduo é único e, por isso, o sentido se manifesta de forma diferente para cada um. Algumas situações estão sob nosso controle, outras não, mas sempre há uma escolha em como responder a elas. Em Busca de Sentido, Frankl usa uma analogia para ilustrar essa ideia. Perguntar sobre o significado da vida de forma geral seria como perguntar a um mestre de xadrez: mestre, qual é o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe um lance que seja o melhor em si mesmo, sem considerar a situação do jogo e o adversário. O mesmo vale para a existência humana. Ninguém deve buscar um significado abstrato para a vida. Cada um tem sua própria vocação ou missão, um dever concreto que precisa ser cumprido, descobrindo o seu porquê. Frankl acreditava que a maneira mais eficaz de viver com propósito é encontrar aquilo que nos torna únicos e nos engajar em uma missão pessoal. O tédio e a falta de sentido andam juntos, e nada dissolve melhor essa sensação do que se comprometer com um objetivo que realmente importe. Ele resgata a famosa frase de Nietzsche para ilustrar esse ponto: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Entretanto, para algumas pessoas, abraçar uma vocação pode parecer impossível. Circunstâncias externas, como a doença grave ou a perda de algo importante, podem nos fazer sentir sem saída. Mas Frankl argumentava que, mesmo nas situações mais adversas, ainda há espaço para encontrar um significado. Finalizo com uma das reflexões mais poderosas de Frankl: nunca devemos esquecer que podemos encontrar sentido na vida, mesmo quando enfrentamos uma situação sem saída e um destino que não pode ser mudado. O que importa, então, é dar testemunho do potencial humano em seu melhor, transformar uma tragédia pessoal em um triunfo, converter um sofrimento em uma conquista humana. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. E essa é a essência da logoterapia. Reconhecer que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, temos sempre a liberdade de escolher nossa atitude. No fim das contas, encontrar sentido na vida não é um privilégio de alguns, mas uma possibilidade acessível a todos que desejam olhar para suas experiências com um novo olhar e construir uma existência ainda mais plena e autêntica.